Você lembra do som da bola quicando na rua? Não era trilha sonora de vídeo. Não era conteúdo. Era só a vida acontecendo. Nos anos 90, a infância no Brasil tinha poeira no joelho, portão aberto e liberdade demais para caber em qualquer tela. A gente saía de casa depois do almoço prometendo voltar cedo e sempre voltava tarde. O tempo não era medido por bateria de celular. Era medido pelo pôr do sol. As ruas eram território, a calçada era arquibancada, o poste era o gol. Não existia GPS para saber onde estávamos, mas todo mundo sabia. O vizinho conhecia sua mãe, a padaria conhecia seu nome. O bairro não era só endereço, era rede de proteção invisível. A infância brasileira não era perfeita. Tinha perigo, tinha tombo, tinha briga, mas tinha autonomia. A gente aprendia resolvendo. Aprendia esperando, aprendia se virando. Hoje, a infância é diferente. Os parques ainda existem, as bicicletas ainda são vendidas, mas algo mudou no ritmo. A rua ficou vazia. O barulho da bola foi substituído pelo toque de notificação. Antes, o tédio criava imaginação. Hoje, o tédio dura 3 segundos. Nos anos 90, uma criança brasileira sabia improvisar. Se não tinha brinquedo, inventava. Se faltava luz, a rua virava ponto de encontro. Se chovia, a varanda virava aventura. Hoje, se o Wi-Fi cai, o mundo parece parar. Mas isso não é só sobre tecnologia, é sobre exposição. A infância de antes não tinha plateia, não tinha registro constante, não tinha comparação em tempo real. Você podia errar longe de uma câmera, podia ser estranho sem virar meme. Podia crescer sem estar sendo avaliado o tempo todo. A infância que o Brasil perdeu talvez não tenha sido roubada. Talvez tenha sido trocada. Trocada por segurança extrema, por controle constante, por conforto imediato. Mas junto com isso, perdemos algo silencioso. A liberdade de explorar sem supervisão total. Nos anos 90, atravessar a rua sozinho era rito de passagem. Ir à padaria com moedas na mão era responsabilidade real. Bater na porta do amigo sem avisar era normal. Hoje, tudo precisa ser combinado, autorizado, monitorado. Não é que as crianças de hoje sejam mais fracas. Elas vivem outro sistema. Um sistema onde o risco é reduzido, mas a pressão é maior. Pressão para performar, para parecer feliz, para ser interessante. A infância de antes tinha silêncio, e o silêncio ensinava a pensar. Tinha tempo ocioso, e o ócio ensinava a criar. Tinha ausência de comparação, e isso ensinava a aceitar quem você era. Hoje, as crianças têm mais acesso, mais informação, mais estímulo do que qualquer geração anterior. Mas será que tem mais liberdade? A pergunta não é se os anos 90 eram melhores. A pergunta é: o que naquela infância fazia sentido? Talvez fosse a simplicidade de brincar até cansar, de resolver conflitos sem adulto intervir em segundos, de construir amizades sem depender de algoritmo. Talvez o Brasil não tenha perdido apenas uma estética de infância, tenha perdido uma dinâmica de crescimento. Uma infância onde o corpo se movia mais que o dedo, onde a rua ensinava mais que a tela, onde a memória ficava na cabeça, não no feed. E isso não significa rejeitar o presente, significa refletir. Se a infância de antes formou adultos mais resilientes, mais sociáveis e mais independentes, talvez exista algo ali que ainda possa ser resgatado. Não para voltar no tempo, mas para equilibrar o agora. Porque a infância raiz não era luxo, não era privilégio, era comum. E talvez o que mais doa não seja a tecnologia existir, seja a rua ter ficado vazia. A infância que o Brasil perdeu ainda vive na lembrança de quem correu descalço no asfalto quente, de quem esperou o sorveteiro passar, de quem ouviu a mãe chamar pelo nome completo quando já estava escurecendo. A pergunta final não é se era melhor, é se estamos dispostos a deixar que a próxima geração experimente pelo menos um pedaço disso. Porque crescer conectado é inevitável, mas crescer presente ainda é escolha.
Existe uma diferença silenciosa entre crescer observado e crescer livre. Nos anos 90, ninguém estava documentando cada fase da sua vida. Não havia stories mostrando sua primeira queda de bicicleta. Não havia comparação imediata entre você e a criança do outro bairro. Você simplesmente vivia. Errava em paz, aprendia em silêncio, se desenvolvia sem audiência. Hoje, muitas crianças já crescem conscientes de que estão sendo vistas, filmadas, avaliadas, comentadas. A infância deixou de ser apenas experiência, virou material. E isso muda tudo. Porque quando existe plateia, existe performance. E quando existe performance, existe medo de errar. A infância que o Brasil perdeu talvez seja justamente essa. A infância sem necessidade de parecer interessante. Nos anos 90, ninguém precisava provar que estava feliz. A felicidade era sentida, não publicada. O aniversário não precisava de 200 fotos. A festa acabava quando o bolo acabava, não quando o engajamento subia. Hoje, até o brincar às vezes vira registro. Mas existe algo ainda mais profundo. Antes, o mundo era maior. Não porque o país era maior, mas porque a experiência era mais física. A criança explorava espaço real, subia em árvore real, corria risco real, conversava cara a cara. Hoje o mundo cabe na palma da mão. É mais amplo digitalmente, mas mais restrito fisicamente. E o corpo sente isso. Menos movimento, menos exposição ao desconforto, menos construção natural de resiliência. A infância raiz ensinava a frustração cedo. Ensinar a esperar era parte do processo. Esperar o desenho começar na TV. Esperar o amigo sair de casa. Esperar o telefone tocar. Hoje, quase tudo é imediato. E quando tudo é imediato, a tolerância à espera diminui. Talvez a pergunta mais honesta não seja: era melhor? Talvez seja: o que estamos acelerando demais? A infância brasileira dos anos 90 tinha ritmo humano. Tinha pausa. Tinha silêncio. Tinha conversa longa na calçada. Hoje o ritmo é digital. Rápido, fragmentado, constante. E a mente acompanha essa velocidade. A geração que cresceu na rua aprendeu a lidar com pessoas reais antes de lidar com opiniões virtuais. Aprendeu a interpretar expressão, tom de voz, silêncio constrangedor. Hoje, muitas interações passam primeiro pela tela. Não é julgamento, é constatação. O Brasil mudou. As cidades cresceram. O medo aumentou. A tecnologia avançou. Tudo isso é real. Mas junto com a evolução, talvez tenhamos reduzido espaço para uma coisa essencial: espontaneidade. Espontaneidade não é desorganização. É liberdade sem roteiro. A infância que o Brasil perdeu não foi perfeita, mas era orgânica. E talvez o que mais falte hoje não seja brinquedo, aplicativo ou inovação. Seja confiança. Confiança de deixar a criança explorar. Confiança de deixar errar. Confiança de permitir que o mundo ensine algumas lições. Porque crescer não é apenas consumir estímulo. É enfrentar pequenas dificuldades. É resolver conflitos sem botão de bloquear. É descobrir limites sem filtro. A infância raiz não formava apenas memórias bonitas. Formava estrutura. Estrutura emocional. Estrutura social. Estrutura de autonomia. Talvez ainda exista tempo de equilibrar as duas coisas. Tecnologia não precisa substituir rua. Pode coexistir. Mas isso exige consciência. A infância que o Brasil perdeu pode não voltar igual. O mundo mudou. A realidade é outra. Mas talvez possamos devolver às próximas gerações pelo menos uma parte dela. Menos comparação. Mais presença. Menos registro.
mais experiência. Porque no final, o que marca não é o que foi postado, é o que foi vivido. E talvez a pergunta mais importante não seja se era melhor antes. Seja, que tipo de infância estamos construindo agora?